Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à aula da Lei 8.112, aula número 2, na verdade a aula número 6, parte 2 da Lei 8.112, que fala de Seguridade Social do Servidor Público. Olha só, Seguridade Social do Servidor Público, parte 2, agora a gente vai fechar o assunto e terminar de falar sobre a Seguridade do Servidor Público dentro da 8.112 e ainda de quebra faz uns exercícios bem bacanas para a gente fixar o conteúdo desta aula, destas duas aulas, né? Belezinha? Vamos lá, meu amigão. Respirado, tomou uma aguinha, tá aí, tudo tranquilo? Vamos começar? Então, bora estudar. Mais administrativo, vamos lá. Da licença gestante à adotante e da licença paternidade. Então, nós vamos falar de 3 licenças agora. A da mamãe, das bonitonas que tem os amiguinhos, né? Vamos falar da adotante, aquela mamãe que faz adoção, ou o papai que faz adoção, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e a licença paternidade. Vamos lá? Olha só, segundo a Lei 8.112, artigo 217, será concedida à servidora gestante licença gestação por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. A Lei 8.112 fala em 120 dias. Da mesma forma que a Constituição Federal. A Constituição Federal fala também em 120 dias. Olha que legal. As duas normas falam no mesmo prazo. Então, mamães servidoras vão ter direito a 120 dias de licença sem prejuízo da remuneração. A remuneração permanece intacta durante esse período. Por que isso? É uma regra constitucional observada, regulamentada pela 8.112. Não tem como escapar. Tem que conceder, é direito líquido e certo de toda servidora gestante. No momento em que tiver o filho, lhe é garantido o direito de pelo menos, no mínimo, 120 dias de licença gestação. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Essa é uma regra constitucional e uma regra infraconstitucional, no nosso caso, é uma regra prevista na Lei 8.112. Isso não é exclusividade da 8.112. Isso existe para o trabalhador da iniciativa privada, nas legislações estaduais, para servidores estaduais, na legislação municipal, para servidores municipais, tem regras semelhantes. Na verdade, a regra do artigo 7º, essa regra aqui, ó, do artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, é uma regra de repetição, obrigatória. O que é isso? Regra de repetição obrigatória. Sempre que um estado ou um município, ou inclusive aqui no DF, tiver que fazer uma norma para tratar desse assunto, ele terá que obrigatoriamente repetir essa norma da Constituição Federal. Por que isso? Porque isso é um direito assegurado a todo trabalhador. Não é só o trabalhador da União, não é só o trabalhador do município, não é só o trabalhador do estado ou do DF. Todo trabalhador, seja ele trabalhador público ou trabalhador da iniciativa privada, a trabalhadora, né, do serviço público ou da iniciativa privada, tem o direito à licença gestação. Por isso é chamada de regra, anota isso aí, regra de repetição obrigatória. Regra de repetição obrigatória. E detalhe, essa regra de repetição obrigatória ela é tão interessante que ela é um direito fundamental. Bacana, né? E se eu quiser ir mais longe, eu posso chamar essa regra de DH. DH, cabeça, direitos humanos. Por quê? Porque quando a gente fala em licença gestação, a gente não pensa apenas na mãe que passou por 36 meses, então, melhor, 36 semanas, né? 40 semanas, na verdade, eu acho que é o tempo do parto normal. 9 meses, para não ter problema. 9 meses gestando uma criança e passa por transformações 1000. E é óbvio que ela vai precisar de um tempo para se recuperar, cargas hormonais,
peso, força física, o corpo tem que voltar para o que era antes, ou pelo menos próximo do que era antes, e isso toma tempo. E não dá para simplesmente parir hoje e amanhã começar a trabalhar. Não rola, não tem como. Então, pensando na transformação que as mulheres passam, o legislador falou, não, elas precisam de um tempo, sim, para se recuperar, para se restabelecer e retornar ao trabalho com tranquilidade. Esse é um lado desse Instituto de Proteção Social. O outro lado, a criança recém-nascida. O ser humano é uma das criaturas mais indefesas do planeta no momento em que nasce. Sim, porque o que faz um ser humano quando ele nasce, a não ser chorar e mijar e cagar e comer, né? É só isso que ele faz. O ser humano, enquanto ele é muito pequenininho, é assim, extremamente indefeso, né? Se deixar um bebê em cima de uma mesa ali por 2, 3 dias sem alimentação, ele vai morrer. É diferente, por exemplo, um filhote de cavalo. Um filhote de cavalo nasce, minutos depois o bichinho está trotando ao lado da mãe, da égua, né? Uma coisa impressionante, a natureza é fabulosa, né? Mas por conta dessa situação, da fragilidade do ser humano, a legislação tem uma preocupação com a criança. Então essa licença gestação, apesar de ser chamada licença gestação, de licença maternidade, ela é concedida em razão de uma necessidade materna e de uma necessidade da criança, da prole. É por isso, presta atenção, é por isso que é concedida a licença em caso de adoção. A mãe que adotou não passou pela transformação dos 9 meses, mas ela está passando por uma transformação social, por uma transformação cultural, por uma transformação comportamental, que do dia para a noite ela passa a ter uma criança dentro da casa dela. E aí ela vai precisar de tempo para se adaptar, conhecer, entender o que é aquele novo ser que apareceu. Daí a importância da gente ter em mente sempre que a licença gestação não é só para a mãe e para o bebê. Belezinha? Sussa, tranquilos? E por isso é chamado de norma fundamental, de regra fundamental, de direito fundamental, e eu arrisco até classificar como direitos humanos. Sim, fundamental isso. E o Brasil é muito modesto, inclusive, em 120 dias. Ô, cabeça, não são 180? Nós já vamos conversar sobre os 180 dias aí, tá? Mas segundo a 8.112, 120 dias. Segundo a Constituição Federal, 120 dias. Então, meu amigão, você que vai fazer concurso na área federal para administração direta ou indireta, autarquias e fundações, você vai encarar a Lei 8.112 no seu concurso. Não tem como escapar disso, ela é arroz de festa. E o examinador, sabendo das peculiaridades desse benefício social, desse benefício de seguridade social, ele pode simplesmente brincar contigo na prova. Claro que ele pode. Como? A licença gestação é de 120 dias. Espera aí. Essa afirmação está muito genérica. A licença gestação é de 120 dias, será que é isso mesmo? Segundo a 8.112, 120 dias. Segundo a Constituição Federal, 120 dias. Mas a gente sabe que existe uma outra legislação que prorroga essa licença mais 60 dias, mais 60 dias. E aí a mamãe e o bebê passam a ter uma licença de 180. Então, tem que ter muito cuidado com as afirmações de prova. Fica esperto com isso. Quando o examinador lançar uma assertiva assim, a licença gestação é de 120 dias. Ligue o alerta, fica ligado, releia o enunciado para saber se ele está falando, olha, segundo a Constituição, segundo 8.112, segundo um decreto presidencial que fala de um programa social de gestação, de empresa cidadã e tudo mais, aí você tem que ficar ligadíssimo, porque você vai saber se nós estamos falando de 120 ou de 180. Muito, muito cuidado com esse ponto da tua matéria. Tá legal? Beleza? Sussa. Uma coisa super interessante a respeito da licença gestação. A mamãe sai de licença sem prejuízo da sua remuneração. Isso todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Mas aí eu te pergunto, vou fazer o esqueminha no quadro agora, na tela, na verdade, para você... Vou te lançar uma dúvida, uma questão, e você aí, meu amigão, você aí, bonitona, me dizem se é possível, impossível, enfim, como é. Olha só, servidora, qual é o órgão que você quer aí, meu amigão?
Ô, cabeça, que é a Polícia Federal, tá na moda, tá bom. Departamento de Polícia Federal, lá com o japonês, né? Quem vê o japonês no olho mágico da porta já fica apavorado, né? Que japonês é esse, cabeça? O japonês da Lava Jato, rapaz. Não conhece o japonês da Lava Jato? O japa mais famoso do Brasil. Tá prendendo tudo quanto é cidadão aí envolvido com tramóia do governo federal. Bacana, né? Olha só. Uma servidora do Departamento de Polícia Federal, ela ocupa uma função comissionada que acresce durante as atividades dela R$2.000. Ela é chefe de um departamento, então ela tem, olha só, ela tem a remuneração dela, ela tem a remuneração básica dela, né? Mais a FC. Então ela tem essa remuneração, enquanto ela está em atividade, ela ganha o salário base lá de agente, eu acho que deve ser 10 conto, né? Se não for, tá perto disso. Mais R$2.000 de uma função comissionada. E aí entra em licença maternidade. Maternidade. Belezinha? Tá lançado o problema. Aí eu te pergunto, a regra da 8.112, a regra constitucional dizem o seguinte, que a mamãe vai ter direito a uma licença de quanto tempo? 120 dias, no mínimo 120 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Então vamos supor, no nosso exemplo aqui, que a remuneração dela, somando as duas aqui, dá R$12.000. A composição da remuneração dela são R$12.000. Ela é uma servidora do Departamento de Polícia Federal, né? Trabalha junto com o japonês Lava Jato, só que ela entrou aí em trabalho de parto, pegou licença gestação, 120 dias no mínimo, e a pergunta é... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, grande professor. Meus amigos e minhas amigas, olha só. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal Rural do Semiárido, completaço, super competitivo aqui no Lá Concurso. Então acesse o nosso site, laconcurso.com.br, lá tem esse curso, pode ter certeza, o melhor custo-benefício da internet. Esse curso nosso, super competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$20. O curso com essa qualidade de professores, e além disso, nós temos um projeto pedagógico que faz a diferença, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, se você quer ter um treinador pessoal para esse concurso, acesse laconcurso.com.br, que eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que você vai ficar muito competitivo e vai ficar satisfeito. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa aula que você acabou de assistir? Então acesse o nosso site, faça um pequeno cadastro, clique lá, em documentos você vai ter direito aí a fazer o seu download do material do professor a custo zero. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.